Boa noite, boa noite. Você achou que eu não ia aparecer? Já são quase aqui, já passou das 11 horas aqui, horário de Brasília. Mas eu tô aqui mais uma vez para a nossa conversa produtiva. Se você achou que você já ia botar o seu pijama, já ia partir para a cama, você está muito enganado. Vamos falar um pouquinho sobre construção, sobre drywall, sobre as novidades da semana. E aquele meu compromisso de quartas-feiras está aqui com você para bater esse papo, para a gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu só ver se está tudo aqui, se a transmissão tá legal, se você está assistindo aí, se você já entrou aqui, deixa eu só conferir, ver como é que estão as coisas. Se você está por aí, de repente bota um comentário aí, dá um like aí, compartilha essa transmissão com os seus amigos. Deixa eu só dar um confere aqui. E se você quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, coloca nos comentários aqui que eu vou estar acompanhando com você essa transmissão aqui e acompanhando os comentários. Deixa eu só botar aqui no mudo para não atrapalhar a nossa transmissão. Bom, se você puder compartilhar essa transmissão com os seus amigos, vai ser muito bom para mim e bom para você também, porque você vai fazer com que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, que outras pessoas tenham acesso. A gente semanalmente vai fazer sempre essa conversa aqui, batendo um papo sobre as novidades da semana, sobre alguns assuntos específicos, sobre construção a seco, muito sobre drywall, que é o assunto principal que a gente trata aqui. Mas se você tiver alguma outra dúvida e quiser perguntar sobre outro assunto, é só você colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. Bom, vamos começar aqui com a personalidade da semana aqui. Hoje eu quero falar sobre esse cara que é o Elon Musk. Se você nunca ouviu falar sobre esse cara, muito provavelmente você vai ouvir falar bastante sobre ele. E tem uma notícia aqui que não é uma notícia tão recente, mas eu também preferi até aguardar um pouquinho para falar nesse assunto, que foi um lançamento que o Elon Musk fez, tem aí talvez uns 15 dias, que foi o Solar Roof, que é o teto, é o telhado gerador de energia solar. É tipo uma telha que substitui os painéis de geração de energia fotovoltaica, né? Então ele fez esse lançamento aí tem bastante pouco tempo e está sendo bem falado. Na verdade, o que é exatamente esse telhado? Na verdade, são telhas que têm incorporadas nela, né, os painéis solares. Então ele lançou 4 tipos. O primeiro tipo é uma telha cerâmica, que ele chama de toscana. Ele tem o segundo tipo que imita como se fosse uma ardósia. Tem um vidro texturizado e tem um vidro liso também, que é uma coisa mais modernosa, que é essa primeira imagem aqui que a gente pode ver que basicamente esse tipo de telhado aqui que você está vendo nessa imagem. Como é que é composta essa telha, né? Essa telha ela tem uma camada que é a própria célula fotovoltaica, né? Que é uma célula fotovoltaica de alto rendimento. Ela tem uma camada que é uma cor e na verdade como se fosse um filtro que a pessoa do nível da rua ela não vê a célula fotovoltaica, ela vê só uma cor, como se fosse uma telha mesmo opaca, né? E também a última camada que é uma camada de vidro temperado, que é super resistente a impactos e tudo. Então eles fazem esse sanduíche dessas 3 camadas aí. E a proposta dele é que o telhado todo da casa seja feito com esse tipo de telha e que todo o telhado da casa vai gerar energia. Obviamente a gente tem que ver qual é a viabilidade disso. Nos Estados Unidos ele diz que isso é extremamente viável, é mais barato você executar um telhado desse do que você executar um telhado normal e comprar energia, né? Então ele diz que isso se viabiliza. Obviamente isso no Brasil a gente teria outra realidade, até por conta de tributação, enfim. Mas por que a gente está falando sobre isso aqui? A gente está falando sobre isso porque é um caminho sem volta. A gente está vendo que o mundo está caminhando na direção desse tipo de tecnologia se tornar uma coisa mais corriqueira, mais viável. E o que eu costumo falar é que a gente está num caminho, o mundo ele não vai andar para trás, o mundo ele vai andar sempre para frente, né? Por mais que a gente tenha aí milhões de discussões, enfim, na verdade a indústria, de uma forma geral, ela vai caminhando para o desenvolvimento, para o crescimento. Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, para o nosso mercado, o que eu costumo falar
é que a construção civil, mesmo no Brasil, ela vai seguir uma tendência à industrialização, à racionalização, à diminuição do uso de mão de obra, à diminuição do desperdício de materiais. Tudo isso vai acontecer mais rápido ou menos rápido, isso vai acontecer, é inevitável, né? E nessa direção, nesse caminho, a gente está falando de técnicas construtivas como drywall, como light steel frame, como várias outras tecnologias e técnicas construtivas que são mais industrializadas, são mais racionais do que a construção tradicional que a gente está acostumado, que desperdiça muito material, que você tem um uso muito intensivo de mão de obra. A tendência, se você olhar para daqui a 10 anos, é que você tenha muito mais, uma construção tendendo muito mais para o caminho da industrialização do que da construção que a gente conhece tradicional, que é muito mais artesanal, uma coisa muito mais dependente da mão de obra. Isso tudo a gente vai ver, e nos próximos anos isso é inevitável que isso vai acontecer. Então o que eu costumo falar para quem está entrando no mercado, para quem quer começar a trabalhar, é que você tem que se posicionar. Então, se você vai se posicionar agora, você que está começando a trabalhar, ou você já está no mercado há algum tempo, mas você ainda tem bastante tempo pela frente de carreira, né? Se você está no meio da carreira, ou se você está no início da sua carreira, a minha opinião é que você tem que se posicionar. E, na minha opinião, também você se posicionar na direção que o mercado está caminhando. Então, se você vai trabalhar com construção, se você planeja trabalhar com construção, se você já está trabalhando, a minha opinião é que você deveria se posicionar na direção da industrialização. E o melhor caminho, o caminho que eu acho que é mais fácil para quem quer começar nesse ramo, é você talvez começar entendendo sobre drywall, que é um tema muito corriqueiro, já é muito comum hoje a gente ver nas obras, obras sendo executadas paredes e forros em drywall, e isso é uma coisa inevitável, o caminho é sem volta, você não vai ter um crescimento de alvenaria em relação ao drywall, isso aí é fato, você sempre vai ter o drywall crescendo em relação à alvenaria, isso é uma coisa que é inevitável. Então, se você está começando, se você está nessa condição, se você é estudante, se você já é um profissional da construção, o que eu recomendo é que você estude cada vez mais sobre esse assunto. Agora, você pode perguntar assim, pô, Bruno, mas o que você ganha com isso? Bom, o que eu ganho é o seguinte, eu trabalho com isso, meu dia a dia é esse, eu forneço serviços nesse ramo, né? A gente tem uma empresa que trabalha nessa área, e quanto mais concorrentes capacitados a gente tiver, mais desenvolvido vai estar o mercado. A gente, na verdade, não está disputando um instalador com outro instalador. A gente está implantando uma tecnologia no Brasil, apesar de já ser muito difundida, ainda tem muito a crescer. O Brasil, você quando compara o consumo per capita de chapas de drywall, mesmo em relação à Argentina ou Chile, que estão aqui do lado, o nosso consumo per capita de gesso acartonado ainda é muito pequeno. É muito pequeno. Em relação à Argentina e Chile, é muito, muito, muito menor. E quando a gente vai comparar com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Alemanha, enfim, aí você vai perder de goleada, né? 7-1. Então, assim, se você está nessa situação, quer começar a trabalhar, esse é o meu conselho, tá? Então, a gente passou rapidamente aí sobre isso, nossa personalidade da semana, só para introduzir esse assunto. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente com você. Eu queria apresentar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente tem várias pessoas que comentam no nosso canal do YouTube, né? E também no Facebook. E a gente tenta sempre responder, eu respondo todos os comentários, se não todos, 99%. Sempre que as pessoas fazem alguma pergunta, que sugerem alguma coisa, eu respondo, nem que seja só um oi, dizendo que eu vou fazer algum vídeo, fazer algum conteúdo específico sobre aquele assunto depois. Mas hoje eu queria aproveitar para a gente responder aqui algumas perguntas que são feitas nos meus vídeos e tal. Bom, vamos perguntar aqui a Dilene, por exemplo. Dilene me perguntou assim: quero isolar a acústica do teto do meu apartamento, pois o vizinho de cima faz muito barulho. Gostaria da sua opinião sobre o que fazer e como. Então a pergunta da Dilene é até interessante. O vizinho de cima faz muito barulho. O que você faz? Nesse caso, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: olha, que tipo de barulho que é esse? Porque existe um barulho que é às vezes gerado por impacto, que é aquele do toque-toque, né, do salto, então aquele barulho do cachorro quando vai a patinha arranhando o chão ali, você acaba escutando. Esse tipo de ruído, para você tratar numa fase assim que a obra já está pronta, é bastante complicado. Você tem que fazer
um trabalho mais pesado. Agora, se for aquele barulho assim de geração de barulho, às vezes de som, de televisão, então de alguém falando alto, aí você pode sim fazer um tratamento mais simples. Mas assim, o que é interessante a gente falar? É que cada caso tem que ser estudado. Você tem que ter uma avaliação do tipo de ruído que está sendo gerado, como é que você vai tratar, e isso requer que você tenha conhecimento, você tem que ter um profissional capacitado. E a gente vê que muitas vezes as pessoas saem fazendo um monte de coisa, saem tentando, né, fazendo, não, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, e o resultado nem sempre resolve o problema. A gente termina de fazer lá o serviço e cadê que você resolveu o problema? Não resolve. Então, a minha recomendação sempre é você consultar um profissional que entenda do assunto para você poder ter uma solução mais adequada. Outra pessoa aqui me perguntou assim: como fazer para não dar bolha na fita de papel? Fita de papel e fita telada também é sempre uma dúvida muito comum, né, na parte do tratamento de juntas, do acabamento do drywall. E o que eu falo, assim, a minha opinião sempre é muito simples, muito direta. Fita telada não é recomendada pela norma técnica brasileira para tratamento de juntas de chapas de gesso, tá? O uso de fita telada existe, as pessoas acabam usando, mas é fora da norma. Então o que eu falo? Tem muita gente que fala assim, mas eu sempre usei e nunca deu problema. O outro fala assim, mas qual o problema de eu usar, se é mais rápido e tudo? O que eu falo é o seguinte, você normalmente quando você assina um contrato, para você executar um serviço, quando você é contratado, normalmente, eu vou te falar que 90% dos casos, vai ter uma cláusula lá no seu contrato, quando você está prestando serviço, de que você se obriga a cumprir as normas técnicas vigentes. Então, quando você assina um contrato, normalmente você já está assumindo que você vai seguir a norma técnica daquele serviço que você vai estar executando. Então, se você vai estar seguindo a norma técnica, você assume esse compromisso. Se você não seguir a norma técnica, o que vai acontecer é que se tiver algum problema, se surgir alguma patologia na obra, futuramente, você vai ter que refazer aquele serviço sem poder cobrar do cliente. Então o que eu falo é o seguinte, vale a pena você assumir esse risco? Se você tem todo um procedimento, se você tem os materiais indicados, você tem uma norma técnica que define qual é o procedimento recomendado, para que você vai inventar fazer de outro jeito? Para você talvez ganhar um pouquinho de tempo na execução da obra, para você poder fazer o serviço um pouquinho mais rápido? Eu sinceramente acho que não vale a pena. Não vale a pena você assumir esse risco, você assumir o risco de lá na frente, depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, você ter que voltar numa obra que você já executou há muito tempo e você refazer uma boa parte do serviço. A minha opinião em relação a isso é muito clara. Eu nem discuto se uma solução é melhor do que a outra. A questão é a seguinte: uma solução é recomendada pela norma técnica brasileira e a outra solução não. Então eu fico com aquela que é recomendada, tá? Vamos ver aqui mais uma perguntinha para a gente colocar. O Marlon me perguntou assim, Bruno, posso fixar o tirante em laje pré-moldada diretamente no tijolo ou seria melhor fixar nas vigas? Bom, já respondi ao Marlon que certamente ele deveria buscar a fixação nas vigas, né, naquelas vigotinhas pré-fabricadas. Por quê? Porque o tijolo ele não tem resistência. Na hora que você for fazer a fixação, que você for dar um tiro, o tijolo até vai estourar, ele não vai conseguir segurar. Isso vale para qualquer situação onde você tem que fazer fixação de tirante de forro. Você sempre tem que buscar um elemento estrutural. Se você não tiver um elemento estrutural na dimensão que você precisa, ali na modulação que você precisa para fazer a distribuição dos tirantes, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma estrutura auxiliar. Essa estrutura auxiliar pode ser feita de várias formas, tem várias maneiras de se fazer, mas é indispensável que você crie uma estrutura auxiliar para que você possa seguir a modulação, a paginação dos tirantes. É super importante você não exceder os limites recomendados para as distâncias dos tirantes, né, dos reguladores no forno, para você também evitar problemas de patologia e tudo. Vamos ver aqui a próxima pergunta. O Daniel Menezes, ele perguntou assim, qual a altura e largura mínima para fazer um cortineiro utilizando a opção de trilho? Bom, o que eu falei para o Daniel aqui é que depende da dimensão da própria cortina, ou se for um rolo, né, a dimensão do rolo, dependendo se você vai ter algum tipo de motor para automação, também vai definir ali um pouquinho a largura, mas assim, é normal, usual, é que você tenha o cortineiro umas dimensões aí mínimas
de 15 centímetros. Menos do que isso, você já tem dificuldade para encaixar a ferramenta. Com 15 centímetros já vai ser bem complicado. Talvez você tenha que subir com uma peça já parafusada numa cantoneira para fazer ali, para você evitar de ter um ângulo ruim de parafusamento. Enfim, mas 15 a 20 centímetros é bem possível de fazer, 20 centímetros é normal de fazer. Mas assim, isso depende muito daquilo que você vai estar escondendo. O cortineiro, na verdade, ele é um artifício usado para você esconder, né, toda aquela estrutura de trilho, de rolo, às vezes quando você tem motor, às vezes você tem algum acionamento. Então o cortineiro serve para você esconder isso. Então, obviamente, você tem que saber o que você está querendo esconder para você poder dimensionar. Deixa eu procurar aqui mais uma perguntinha para a gente responder. Eu estou procurando aqui só perguntas que são feitas no nosso canal do YouTube, nos nossos vídeos, né? Que as pessoas acabam colocando lá e eu vou respondendo. Então, para você que tem assim alguma outra dúvida, é só você botar aqui o seu comentário, colocar os seus comentários nos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook, que eu procuro sempre responder. O Marcos Vinícius colocou assim, ó, o que você acha de substituir a cantoneira 1430 nas bordas, quando eu estava falando, né, semana passada, sobre acabamento de borda, quando a gente usa a cantoneira 1430, ele falou assim, o que você acha de substituir a cantoneira 1430 pela fita metálica? Não seria recomendado? E o que eu expliquei para o Marcos foi o seguinte, olha, a fita metálica ela é indicada para cantos vivos onde você não esteja sujeito à ação de impacto. Então, algum detalhe de algum caixote, assim, como você tem uma viradinha com duas faixas de forro, você tem lá uma aresta, uma quina viva, né, que você não está sujeito a impacto, você usa a cantoneira com alma metálica, né, a fita com alma metálica para esse tipo de acabamento. Não seria necessário o uso da cantoneira perfurada, que é utilizada para os cantos vivos, porém sujeitos a impacto, tá? Então você tem que entender para cada caso qual é o material mais recomendado. Vou até mostrar aqui a cantoneira perfurada, essa daqui, ó. É uma cantoneira que você coloca ela na quina, tá? Não sei se está todo mundo vendo aí. Ela pode ser fixada com massa ou com parafuso também. Com parafuso tem que tomar um certo cuidado para o parafuso não amassar. O correto mesmo seria você aplicar com massa. E você faz essa utilização da cantoneira perfurada quando você está exposto a impacto, tá? É muito utilizada isso em cantos de parede, é o mais recomendado para você utilizar em cantos de paredes. Vamos ver aqui mais alguma dúvida. Vamos lá. O Paulo Mello, Paulo Mello me perguntou aqui, ó, sobre o uso de rebite para fixação de forro em drywall. Ele me perguntou onde é que tinha essa informação. E eu coloquei lá, Paulo, o uso do rebite ele também é recomendado pela Associação Brasileira do Drywall. Tem um link, eu posso até colocar aqui na descrição desse vídeo, onde você tem lá a recomendação que também pode ser utilizado o rebite para a fixação de forros. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado aí, pessoal que está assistindo. Vamos encerrando por hoje. Muito obrigado a você que assistiu, que acompanhou, você que está aí hoje até mais tarde. Quem está para o Nordeste aí, de repente, está num horáriozinho um pouco mais favorável, mas quem está mais para o Sul, Sudeste, horário de verão, já está bem tarde aqui, já são 11h30. Mas estamos aí com mais uma conversa produtiva e a gente vai ter aí nos próximos dias um conteúdo especial que eu vou estar liberando para vocês. Se você ainda não se cadastrou, eu te recomendo que você entre lá no meu site construçãoprodutiva.com.br e você faça o seu cadastro. Por que você vai fazer esse cadastro? Porque tem alguns conteúdos que eu não divulgo aqui nessa página, nem no meu canal do YouTube. São os conteúdos que eu tenho de maior qualidade, com conteúdo que eu faço com um pouco mais de cuidado e que eu vou apresentar para você que tiver cadastrado na minha lista de e-mail. Quando você tiver cadastrado nessa lista, você vai receber um link para você acessar esses vídeos que vão ficar disponíveis por um tempo limitado, não vão ser públicos, não vai ficar lá disponível no YouTube, nem no Facebook, vai ser uma coisa que vai ser divulgada por um período limitado e que você vai poder acessar. Para quem que seria esse conteúdo que eu vou divulgar? Para você que já pensou ou que você pensa em trabalhar com construção a seco. Eu quero te mostrar qual é a oportunidade que existe hoje no mercado
para quem trabalha com construção, de começar a trabalhar com construção a seco. Então, se você tem interesse, se você é estudante de engenharia, se você já é profissional de engenharia, ou de repente você já é profissional de construção, você é técnico de edificações, você é mestre de obra, é encarregado de obra, você tem uma empreiteira, você já é empreiteiro, enfim, se você enxerga essa oportunidade, eu quero falar um pouco melhor com você sobre isso, te apresentar uma oportunidade que eu enxergo nesse mercado e que eu acho que todo mundo pode sair ganhando com essa oportunidade. Então você entra lá no meu site, construçãoprodutiva.com.br, lá no final da página tem uma aba lá, uma ferramenta para você fazer o cadastro, onde está escrito lá, quero saber como fazer parte desse mercado. E aí você clica lá, cadastra seu e-mail, você vai receber já um primeiro e-mail com algumas informações, e assim que esse conteúdo estiver disponível, você vai receber diretamente no seu e-mail um link para você acessar. Como eu já falei, esses vídeos não vão ficar disponíveis no YouTube, eu vou colocar esse conteúdo somente para quem tiver cadastrado nessa lista. Se você também não fez o download das nossas bibliotecas, a gente tem uma série de arquivos sobre drywall, sobre light steel frame, isso também está disponível lá na nossa página no construçãoprodutiva.com.br. Você pode ir lá logo de cara lá na página, você já pode baixar essas bibliotecas. Bom, muito obrigado para você que esteve aqui comigo assistindo ao vivo, para você que está assistindo no replay também, muito obrigado pela sua audiência. Nosso canal do YouTube a cada dia crescendo mais, muita visualização, muitos comentários. Muito obrigado a você que está me ajudando nessa tarefa, nessa maratona, para fazer a construção a seco ser mais conhecida, para a gente ver as obras sendo industrializadas, racionalizadas, a gente ter menos desperdício, menos uso de mão de obra, a gente ter uma construção mais viável economicamente. A gente cada vez mais, os custos da mão de obra, os encargos sociais vão ficando cada vez mais caros e a gente tem uma possibilidade muito grande de oferecer ao mercado uma solução extremamente eficiente e economicamente viável. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, entra lá no meu site, construçãoprodutiva.com.br e faça o seu cadastro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.